Jeremias capítulo 34. O profeta adverte o rei Zedequias. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reinos e povos do império que ele governava, guerrearam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor, Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias nos seguintes termos: Assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Vai e comunica a Zedequias, rei de Judá. Eis que adverte Yahvé: Entregarei, pois, esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a arrasará, e ateará fogo em seus destroços. E tu não escaparás das garras babilônicas, mas certamente serás aprisionado e entregue ao rei dos caldeus. Verás o rei da Babilônia com os teus próprios olhos, e ele te dirigirá a palavra face a face, e serás conduzido à Babilônia. Contudo, ouve a promessa do Senhor, Zedequias, rei de Judá. Assim declara Yahvé quanto a ti: Tu não morrerás pela espada, mas encontrarás a morte em meio à paz. Assim como as pessoas queimavam incenso a teus pais, os reis que te antecederam, também queimarão incenso em tua homenagem, e lamentarão por ti, exclamando: Ah, Eterno Todo-Poderoso! Assim será, pois esta é a minha promessa, diz Yahvé. Então o profeta Jeremias proclamou todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, durante o cerco que o exército do rei da Babilônia impingia sobre Jerusalém e contra outras cidades de Judá, que ainda conseguiam resistir, Laques e Azeca, pois só restaram essas cidades fortificadas em Judá. Deus manda libertar os escravos. Eis a palavra do Senhor que veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez pacto com todo o povo que estava em Jerusalém, a fim de proclamar a libertação dos cativos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém mais estaria autorizado a escravizar um compatriota judeu. E todos os chefes, líderes e todas as pessoas do povo que haviam realizado esse pacto de libertar cada um de seus escravos concordaram unânimes em jamais voltar a escravizá-los. Obedeceram, pois, a aliança firmada e os libertaram. Contudo, passado algum tempo, retrocederam no voto feito e tornaram a prender e escravizar seus compatriotas. Então a palavra de Yahvé veio a Jeremias nestes termos: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Firmei uma aliança com os seus antepassados, quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu disse: No fim de 7 anos, cada um de vós libertará seu compatriota hebreu que tenha se vendido a vós por qualquer motivo. Depois de te servir durante 6 anos, tu o libertarás. Mas nossos pais não me ouviram nem prestaram atenção. Não faz muito tempo, vos arrependeste do erro que praticastes e passastes a fazer o que é correto, e eu aprovo. Cada um concedeu liberdade a seu próximo, do mesmo modo firmaste um pacto diante de mim, no templo que leva o meu nome. Contudo, mais recentemente, voltastes atrás e profanastes o meu nome. E cada um tomou de volta seu escravo e sua escrava, os mesmos que havias colocado em liberdade, e os escravizaste de novo. Portanto, assim determina Yahvé: Vós não destes a devida atenção a mim, para concederdes a liberdade, cada um ao seu compatriota e ao seu próximo. Por esse motivo, eis que eu mesmo proclamo a total liberdade dos cativos. Declara o Senhor, por intermédio da guerra, da peste e da fome. Farei de vós um objeto de horror e vexame, exposto diante de todos os reinos da terra. Entregarei os homens que quebraram a minha aliança e não cumpriram as palavras do pacto que fizeram diante de mim, quando cortaram o bezerro em 2 e andaram entre as partes do animal. Ou seja, os chefes e líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu mesmo os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para todos os animais selvagens. Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes, nas mãos de seus inimigos que procuraram matá-los e do exército do rei da Babilônia, que deixou de vos atacar. Eis que determinarei expressamente
afirma o Senhor, que voltem a esta cidade. Eles retornarão e a atacarão com violência, a invadirão sem piedade e a queimarão totalmente. Farei da cidade de Judá uma só devastação e que fiquem completamente desabitadas. Jeremias capítulo 35. Os Recabitas, exemplo de obediência. Eis a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, nos seguintes termos: Vai à família dos Recabitas e conversa com eles, leva-os à casa de Yahvé, a uma das salas, e oferece-lhes vinho para beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinas, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos Recabitas, e o levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maséias, filho de Salum, o porteiro. Em seguida coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas, e lhes pedi que bebessem. Eles, no entanto, explicaram: Não bebemos vinho porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos orientou com a seguinte ordem: Nem vós, nem vossos filhos, jamais bebereis vinho. Não construirei casas, nem semeareis, não plantareis, nem possuireis vinhas, mas habitareis em tendas durante toda a vossa vida. Assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedecemos a nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos orientou. Jamais levamos vinho à boca durante toda a nossa vida, tampouco bebem vinho nossas esposas, filhos e filhas. Não construímos casas para nossa moradia, nem mesmo possuímos vinhas, campos ou semente. Mas vivemos em tendas, e assim fazemos e obedecemos a tudo quanto nosso pai Jonadab nos ordenou. Assim, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: Vinde, vamos para Jerusalém, por causa do exército dos babilônios e dos sírios. Por esse motivo, permanecemos em Jerusalém. Então Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias, ordenando: Assim diz o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: Vai e prega aos homens de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém nestes termos: Porventura jamais ireis aprender a lição e obedecer a minha palavra? Indaga o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem vem sendo obedecida fielmente até este momento. Eles não bebem vinho simplesmente porque obedecem a uma determinação do seu antepassado. Entretanto, eu vos tenho pregado repetidas vezes, e contudo sequer me destes ouvidos. Tampouco levastes a sério as minhas insistentes orientações. Do mesmo modo, insistentemente vos enviei todos os meus servos e mensageiros, os profetas, com a seguinte admoestação: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, corrigi vossas ações, e não caminhai atrás de outras divindades para as servir. Sendo assim, com certeza, habitareis na terra que concedi a vós e a vossos pais. Todavia não me destes atenção, tampouco me obedecestes. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que seu pai lhe determinou, mas o meu povo preferiu não me obedecer. Portanto, eis que assim declara o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: Trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça e catástrofes que profetizei contra eles, pois eu lhes falei. Mas decidiram não me dar ouvidos, e os convoquei, mas nem mesmo me deram uma resposta. Então Jeremias entregou uma palavra de bênção a toda a família dos Recabitas nos seguintes termos: Eis que assim declara Yahvé dos Exércitos, Deus de Israel: Porque obedecestes ao mandamento de vosso pai Jonadab, cumprindo todas as suas orientações e agindo de acordo com tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: Jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante o seu serviço. Jeremias capítulo 36.
o Sefer, livro, é lido no templo, no quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. E Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias nestes termos: escreve um Sefer, rolo de pergaminho, isto é, um livro, todas as palavras que declarei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde que comecei a falar-te nos dias de Josias até este momento. É possível que, ao ouvirem a respeito de todas as desgraças que antevejo ter que trazer sobre eles, cada um se arrependa do mal que pratica e se converta de sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade, o erro e o pecado deles. Em seguida, Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no livro tudo quanto Jeremias ditava, todas as palavras que Yahvé lhe havia revelado. Depois Jeremias ordenou a Baruque: estou proibido de ir ao templo do Senhor. Portanto, entra e lê perante o povo, na casa de Yahvé, no dia de jejum, a palavra do Senhor que escreveste no livro quando eu ditava. Tu as lerás também perante todo o povo de Judá, que vem das suas cidades. Talvez a sua súplica chegue diante de Yahvé, e cada um se converta do seu mau caminho, pois a ira e a violência com que o Senhor ameaça este povo são demasiado severas. Então Baruque, filho de Nerias, fez conforme tudo quanto o profeta Jeremias lhe havia ordenado, lendo no livro as palavras de Yahvé, na casa de Yahvé, o Senhor. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês foi determinado um jejum diante do Senhor para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Então Baruque leu no livro a todo o povo as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na sala de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no pátio superior, à entrada da porta nova do templo de Yahvé. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras de Yahvé registradas naquele livro, desceu ao palácio do rei, à sala do escriba. Todos os líderes estavam ali assentados. Elisama, o escriba e secretário, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Aquibó, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros chefes. E Micaías narrou todas as palavras que tinha ouvido quando Baruque leu o livro para o povo. Então todos os chefes e líderes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cush, a Baruque, para lhe pedir: pega o livro que leste diante do povo e vem aqui. Então Baruque, filho de Nerias, tomou o livro consigo e dirigiu-se até eles. E os chefes e líderes ordenaram-lhe: senta-te, pois, entre nós e lê o livro para que todos ouçamos o que diz. Sem demora, Baruque passou a ler o conteúdo do livro para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, voltaram-se apavorados uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma, temos que relatar imediatamente ao rei todas essas palavras. E indagaram a Baruque: dize-nos também, sem demora, como escreveste todas essas palavras? Foi Jeremias quem as ditou a ti? Ao que respondeu Baruque: sim, ele me ditava todas as palavras e eu as escrevia fielmente no livro. Então os líderes disseram a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias para que ninguém saiba onde estás. Eles foram ao rei no pátio, mas haviam deixado o livro na sala de Elisama, o escriba, e relataram ao rei todas aquelas palavras. Então o rei pediu que Jeude trouxesse o livro à sua presença. Jeude o trouxe da sala de Elisama, o escriba, e o leu para o rei e para todos os chefes e líderes que acompanhavam o rei. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-o o rei com uma faca de escrivão, uma espécie de canivete, e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas profecias e advertências. Posto que Elnatã, Delaías e Gemarias tivessem assistido com o rei, apelando para que não queimasse o rolo, o rei não quis dar ouvidos aos seus conselheiros. Em vez disso, o rei, abruptamente, mandou seu filho Jerameel e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abideel, que prendesse o escriba Baruque e o profeta Jeremias. Mas Yahvé já os havia escondido. Deus manda escrever outro livro.
Depois que o rei queimou o livro com as palavras que Jeremias havia ditado e Baruque havia escrito, veio a palavra do Senhor a Jeremias nestes termos: pega ainda outro rolo de pergaminho e escreve nele todas as palavras que estavam registradas no primeiro livro, que Joaquim, rei de Judá, atirou ao fogo e destruiu. Então chegarás à presença de Joaquim, rei de Judá, e lhe comunicarás: assim diz o Senhor, tu queimaste este livro e questionaste: por que escreveste nele que o rei da Babilônia virá e destruirá toda esta terra, dela exterminando tanto os seres humanos como todos os animais? Pois assim assegura Yahvé acerca do rei Joaquim, rei de Judá: eis que ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao extremo calor do dia e ageado durante as noites. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre ele, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá, toda sorte de calamidades que tenho anunciado contra eles, porquanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo de pergaminho e o entregou a Baruque, filho de Nerias, o escrivão. E enquanto Jeremias ditava, Baruque ia escrevendo sobre o pergaminho todas as palavras que estavam registradas no livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado. E foram acrescentadas muitas outras palavras semelhantes.